Oi gente, tudo bom? Esse é mais um vídeo da nossa série Hunting Makes, tá? Nesse primeiro, ou segundo vídeo, depende da hora que vocês quiserem ver aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os pincéis. Para que serve tanto pincel de maquiagem, né? Que a gente vê aí os kits enormes e tal. Cada pincel tem o seu desempenho, tem a sua função, tá? Vamos começar do começo da maquiagem. Então, apresento-lhes o pincel de base. Esse pincel aqui, ele é fofinho, né, ó. Inclusive ele parece muito com um pincel de sombra, tá? Só que ele é maior. E ele serve para passar a base. Como é que a gente vai aplicar uma base com pincel? A gente vai pôr um pouquinho da base na mão, aqui, pegar um pouquinho da base e passar do centro da face para fora, fazendo sempre esse movimento, né? Base aplicada, temos o pincel de corretivo, ó. Ele é bem pequenininho e a cerda dele é mais fina, tá? Por quê? Que ele é menorzinho? Porque ele vai fazer detalhe, olheira, cantinho de nariz, até essas nossas queridas espinhazinhas. Inclusive, eu não passei maquiagem pra falar com vocês hoje, né? Então fica meio difícil. Em seguida, temos o pincel de pó, tá? Para passar pó compacto, iluminador, a gente vai molhar ele no pó compacto e tá passando no rosto. Daí a gente tem os pincéis de sombra, os fofinhos, né? Tem esse aqui, um pouquinho maior, que é para aplicar na pálpebra móvel, tá? A sombra. Tem esse aqui, um pouquinho menor, que é para fazer essa parte aqui de cima da pálpebra, rente à sobrancelha, e fazer também o côncavo, tá? Que é esse nosso ossinho. Eu tô colocando óculos, que eu sem óculos não sou nada, tá? Só pra... Esse aqui é o pincel chanfrado. Pra que ele serve? Ele serve pra fazer riscos finos em maquiagem, também passar delineador. Quando a gente tem uma sombra que a gente quer fazer um delineador de cor diferente, a gente umedece um pouquinho o pincel e faz esse movimento e passa ele nesse sentido para ficar um traço bem legal. Daí a gente tem os pincéis fofinhos, tá? Ó. Pra que esses pincéis fofinhos? Esses pincéis fofinhos, eles são pra aplicar quando a gente tem uma sombra iluminadora, alguma coisa que precisa um pouquinho mais de firmeza, a gente usa eles pra aplicar. Tem aqui o pincel de leque. Pra que esse pincel serve, né? Às vezes a gente vê aí, ele é pra, por exemplo, se essa sombra tipo asa de borboleta, às vezes a sombra é muito fininha e cai. Então é pra tirar esses pozinhos sem estar manchando o resto todo da maquiagem. Esse aqui, ó, que tem um pentinho e uma escovinha, ele é um pincel de sobrancelha. O que ele vai fazer? Ele vai espalhar a sombra, quando você quiser usar uma sombra para a sobrancelha, além de esfumaçar quando fizer com o lápis, e pentear também, dar uma penteada, uma arrumada na sobrancelha, tá? E esse aqui é o pincel de rímel, tá? Esse pincel de rímel, para que ele serve? Porque às vezes você passa a máscara, o cílio fica todo grudadinho. Então, para quê? Ele vai pentear o cílio e abrir. Daí ele vai ficar uma coisa mais penteada. A gente tem também, eu não tenho nesse kit, eu tenho um outro, o pincel de delineador. Inclusive, deixa eu achar ele aqui. Tá, ó.
Ele é bem fininho para passar o delineador. Você molha ele, né, no delineador. Molhando aqui com água. Ó, ele faz uma pontinha bem fininha. E o pincel de batom, que ele tem uma cerda um pouquinho mais comprida. Que o pincel fofinho e o pincel de... Pois é que esse meu pincel, ele é pititico, tá? Ó, ele é pra fazer o quê? Ele fixa melhor o batom, tá? Quando você vai fazer uma maquiagem, você vai ficar um bom tempo sem de retocar, daí você passa ele, tá? Então, por hoje é só. Até a próxima. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como preparar a pele para maquiagem, tá?